como trabalhar com as operações matemáticas aqui no Python. Eu quero, por exemplo, somar dois números, subtrair, multiplicar, dividir. Como é que eu faço isso? Utilizando aqui o Python, utilizando as operações nativas do Python. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender. Roda a vinheta, produção. Olá pessoal, eu me chamo Bruno Jordão e sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Gostaria de dar dois anúncios para vocês. O primeiro é, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. Agora, se você já é inscrito no canal e você não está recebendo as notificações, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que vai te explicar como você vai fazer para você resolver esse problema. Às vezes, você é inscrito no canal, mas você não está recebendo as notificações porque você tem que habilitar, tanto no seu celular quanto na sua conta do YouTube, a permissão para você receber essas notificações. Então, pessoal, essas eram as duas informações que eu queria passar para vocês. Sem mais delongas, eu vou ver aqui para o cantinho e eu vou estar abrindo o código da aula de hoje. Tá? Lembrando que esse código ele vai estar lá no meu GitHub. E para você ter acesso, é claro, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Nesse código, a gente tem aqui algumas operações matemáticas e essas operações elas são nativas do Python. Existem bibliotecas específicas que são utilizadas para fazer cálculos, mas aqui a gente não vai estar utilizando a biblioteca por enquanto. Então a gente vai estar utilizando as operações que são nativas. E a primeira operação que a gente vai fazer é a operação de soma. E nessa operação eu criei aqui duas variáveis, num1 e num2. A variável num1 eu estou atribuindo o número 10. E na variável num2 estou atribuindo o número 3. Então eu tenho duas variáveis, cada variável recebe um número. Eu criei agora uma terceira variável que eu dei o nome de resp, de resposta. E aí eu estou atribuindo quem? A soma, o operador soma da variável num1 e num2, que são os números que estão na variável num1, 10 e num2, 3. E aí eu estou printando o resp. Então eu coloquei aqui, ó, print, entre aspas, soma, que é uma string, vírgula, a resposta. Agora eu vou rodar aqui o programa para a gente poder ver o resultado dessa operação soma. Então vem aqui, run module. Então como a gente pode ver, ó, deu o resultado 13, ou seja, é a soma do número 10 mais 3. Então é bastante simples, é só você pegar os números, nesse caso aqui eu estou utilizando variável, mas eu poderia colocar os números direto, 3 mais 10, que daria a mesma coisa. Então essa aqui é a soma. Agora a gente vai para a subtração. Então deixa eu fechar essa janela aqui, vou tirar as três aspas daqui para descomentar, vou botar as três aspas aqui embaixo. Então agora eu descomentei esse trecho aqui, esse aqui de cima eu vou deixar, aí depois a gente vai ver todas as operações juntas. E aqui eu fiz a mesma coisa. Na subtração eu criei duas variáveis, num1 e num2, e atribuí os valores para cada variável. Então tem aqui 10, eu estou atribuindo a variável num1. E a num2 eu estou atribuindo o número 3. Uma terceira variável, que é a variável resposta, vai receber quem? Vai ser atribuído quem? A subtração do num1 com um num2. Ou seja, 10 menos 3. E aqui eu estou printando a subtração, que é uma string aqui, vírgula, o resp, que é a resposta. Então se eu vier aqui colocar e rodar o código, run module, ok. Agora a gente vai ver que tem aqui o número 7, que é a subtração de 10 menos 3. Eu vou agora fechar aqui para a gente ir para a próxima operação. Deixa eu só abrir um parênteses com relação às variáveis. Vocês estão percebendo que eu coloquei aqui variáveis de mesmo nome, ó. Num1 aqui, num1 aqui. Normalmente isso não pode acontecer. Você não pode ficar repetindo variáveis com o mesmo nome.
se você cria uma variável e coloca um valor naquela variável, e logo em seguida você cria uma segunda variável de mesmo nome, o valor que você colocar nessa segunda variável vai substituir o primeiro valor da variável que você colocou. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, no 1, ele recebe 10. Na segunda variável que eu criei, eu dei o mesmo nome de no 1, porque aqui eu coloquei o mesmo valor. Mas se eu colocasse aqui 20, esse 20 substituiria o valor 10 que estava anteriormente nessa variável no 1. Então, para evitar problemas, você, quando for criar variáveis, evite ficar criando variáveis de nomes iguais e que tenham valores diferentes, tá? Porque isso pode gerar problemas. Essa era a observação que eu queria passar para vocês. Se atentem para isso. Agora vamos para a terceira operação, que é a operação de multiplicação. Vou descomentar essa partezinha aqui e comentar essa aqui de baixo, 3 aspas. Tá? Aqui eu estou comentando porque eu tenho 3 aspas aqui embaixo, ó. É um comentário de múltiplas linhas. Então, aqui eu tenho, agora a multiplicação. Estou trabalhando da mesma forma. Eu criei aqui 2 variáveis, num1 e num2, na realidade 3, e a resp. A num1 eu atribuí 10, a num2 eu atribuí 3, e a resp, eu estou pegando aqui o num1, estou colocando o asterisco. Então, na multiplicação aqui em Python, o operador que a gente utiliza é o asterisco. É ele que é responsável pela multiplicação. Então, eu coloquei aqui o asterisco num 2. E aí eu estou pegando esse resp, estou colocando aqui na função print. Então, ó, print, eu estou colocando entre aspas a multiplicação, que é uma string, vírgula, o resp. Se eu colocar para rodar aqui, eu vou rodar, ramodule. Ok, a gente vai ver agora que na multiplicação eu tenho o valor de 30. Ou seja, eu peguei o num1, que é 10, multipliquei por num2, que é 3. 10 vezes 3, a resposta é 30. Então já fizemos aqui até agora 3 operações: soma, subtração, multiplicação. Vou fechar aqui para a gente ir para a nossa outra operação, que é a divisão. Vou tirar aqui os comentários, aqui, vou colocar aqui embaixo. Agora a gente vai falar sobre a divisão. A divisão, a gente vai ver 2 modos de divisão, o que difere um do outro. O resultado da divisão vai ser um número do tipo float. Então, nesse caso aqui, eu tenho a mesma sequência, a mesma lógica. Eu criei aqui 3 variáveis, cada variável eu estou atribuindo, no caso, no 1 eu estou atribuindo 10, no 2 eu estou atribuindo o número 3, e o resp eu estou atribuindo a divisão entre esses 2 números. Então, aqui na divisão, eu utilizo a barra. Aqui nesse caso eu tenho o num1 barra num2. E aí eu tenho um print, eu vou printar a string divisão e o valor que está dentro da variável resp. Nesse caso aqui eu estou colocando uma única barra, que é uma divisão, que eu quero a divisão do número normal, e eu vou ter o retorno, a resposta como sendo do tipo float, aquele número que tem vírgula ou ponto, no caso. Então vamos rodar aqui o código, ramodule e ok. A gente vai ver aqui que a resposta da divisão entre 10 dividido por 3 deu 3.33333, deu uma dízima periódica. Observe que a resposta ela foi um número do tipo float. Mas se eu não quiser que a resposta seja do tipo float, a gente faz uma outra divisão. Se eu quero que a resposta seja, por exemplo, um número inteiro, então a gente faz uma outra divisão. Então eu vou fechar aqui, descomentar essa partezinha aqui e vou comentar aqui embaixo de novo. Então aqui já é a segunda forma de se fazer a divisão, sendo que agora ele vai descartar a parte decimal. Eu só vou ter a parte inteira dessa divisão. Então a estrutura é a mesma, no 1,
num2 e o RESP. O num1 eu tenho o número 10, o num2 eu tenho o número 3 e o RESP agora vai receber a divisão entre esses dois números. Lembrando que agora eu não utilizo uma barra, agora vão ser duas barras, barra 1, barra 2. E aí eu vou printar. Printar quem? A divisão, que é essa string, e o RESP. Então vamos rodar o código e vamos ver o que vai acontecer. Ok? A gente vai ver agora que a parte decimal ela foi cortada. Agora eu tenho aqui só a parte inteira. Então, 10 dividido por 3 dá 3. Nesse caso aqui dá 3, porque ele elimina a parte decimal. Então, essas são as duas divisões que a gente pode fazer. Uma é com uma barra e a outra é utilizando duas barras. Então, vou fechar aqui para a gente ir para a próxima operação. Nessa próxima operação, a gente vai obter o resto de uma divisão. Então, eu vou descomentar aqui esse trecho de código e vou colocar o comentário aqui embaixo. Para a gente poder obter o resto de uma divisão, a gente vai utilizar o caractere porcentagem. Então, aqui eu tenho uma estrutura parecida com as anteriores. Aí eu tenho aqui três variáveis, a variável num1, num2 e o RESP. Eu estou atribuindo para a variável num1 o número 10, o num2 o número 3 e o RESP eu estou colocando a variável num1 porcentagem num2. Quando eu coloco essa porcentagem, eu estou dizendo que eu quero obter o resto dessa divisão. E aqui eu estou printando. Eu estou printando quem? Uma string que eu coloquei aqui, resto da divisão, e a variável RESP. Então vamos rodar o código para a gente poder ver o resultado desse cálculo. Se a gente observar aqui, a gente está tendo o valor 1. O valor 1 é o resto da divisão 10 por 3. Essa operação, quando a gente utiliza a porcentagem, isso é muito utilizado para a gente poder descobrir se um número ele é par ou ímpar. Como assim? Como a gente descobre se o número é par ou ímpar? A gente faz o seguinte, a gente pega um número e divide sempre por 2. Se o resto dessa divisão der 0, significa que aquele número que a gente colocou é par. Se não der 0, é ímpar. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, eu vou fechar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse num1 vai ser o número que eu quero saber se ele é par ou ímpar. E aqui vai ser sempre 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. E aí eu quero saber se o 10 é par ou ímpar. Se for par, o resto sempre vai ser 0. Então, eu vou rodar aqui o código e a gente vai ver qual o valor do resto. Então, estou vendo aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, deu resto 0. Isso significa o quê? Significa que o 10 é par. Agora eu vou colocar um outro número aqui nesse num1. Eu vou botar, por exemplo, sei lá, 17. Eu quero saber se o número 17 ele é par ou ímpar. Se der 0, ele é par. Se não der 0, é ímpar. Então, vou rodar o código aqui, RAM module, vamos ver se o resto deu 0. Ó, nesse caso aqui, o resto deu 1. Ou seja, o 17 não é par. Só é par se o resto der 0. Nesse caso aqui, não deu 0. Vou fechar aqui e vou voltar para os números que estavam anteriormente. 10 e 3. Próxima operação que a gente vai fazer é o divmod, que é a função, o método divmod. Deixa eu comentar aqui e vou comentar aqui embaixo. O que esse método faz? O divmod faz? Aqui a gente já está utilizando um método. Ele retorna o quociente e o resto da divisão entre dois números. Nesse caso aqui, ele retorna os dois, o quociente e o resto. Então eu tenho aqui, ó, o dividendo. Agora eu criei variáveis novas. Dividendo igual a 10, divisor igual a 3. E o quociente e resto, que é uma variável, ela vai receber quem? Ela vai receber o quociente e o resto dessa divisão. Então eu coloco assim, ó, divmod, que é a função que eu quero, e a gente coloca nessa função dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros? O valor do dividendo, o número do dividendo e o número do divisor. Nesse caso aqui eu estou colocando essas duas variáveis. E aí eu estou printando quem? O quociente e o resto. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa conta aqui.
a gente pode observar que ele retornou o quociente, que é 3, e o resto, que é 1. Então eu tenho aqui, nesse cálculo, eu tenho o valor do quociente, da resposta e o resto, que aí eu posso estar utilizando esses valores em outro momento do programa. Então vou fechar aqui. Então, esse foi a outra operação que a gente fez. A próxima operação que a gente vai fazer é a exponenciação. Então, deixa eu descomentar aqui. Eu vou comentar aqui embaixo. A exponenciação ou a potenciação também, eu quero saber, por exemplo, quanto vale 10 elevado a 3. Então, eu tenho a base 10 elevado ao expoente, nesse caso aqui 3. Eu também criei as variáveis, eu tenho aqui a base, colocando ela como valendo 10, o expoente valendo 3 e a resposta vai ser quem? Base, 2 asteriscos, expoente. Então, quando eu quero elevar ao número, botar o número elevado ao quadrado. Então, esse elevado a gente utiliza 2 asteriscos. Então, nesse caso aqui eu tenho a base, que vale 10, o expoente que vale 3. Então, 10 elevado a 3. Esse elevado é só utilizar 2 asteriscos. E aí, nesse caso aqui, o print, eu vou estar printando a exponenciação de resp, que é a resposta. Então, eu vou colocar o código aqui para rodar e a gente vai ver o nosso resultado. Então, a gente pode observar aqui que 10 elevado a 3 dá 1000. E existe uma outra forma de se fazer esse cálculo utilizando a potência. Então, eu vou descomentar aqui e vou tirar essas 3 aspas daqui de baixo. O próximo método que é utilizado, que é um método nativo do Python, é o POU. O POU, ele trabalha da mesma forma que a exponenciação. Retorna o resultado de elevar o número à potência de um outro número. Então, nesse caso aqui, a mesma coisa. Eu tenho a variável base, recebe 10, o expoente 3, e aí a minha resposta vai receber quem? O método POU, que também recebe 2 parâmetros, a base e o expoente. Então, eu tenho aqui a base vale 10, o expoente vale 3, e aí eu vou printar quem? A potência, que é o resp, essa variável aqui, resp. Então, vamos rodar aqui RAM module, ok. A gente vai ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Quando a gente for trabalhar com potência, a gente pode utilizar 2 asteriscos, de um lado vai ficar a base e do outro lado a potência, ou utilizar um método que é nativo do Python, o método POU, que vai receber 2 parâmetros, base e o expoente. Nesse caso aqui, eles dão os mesmos resultados, 1000 e 1000. Com isso, a gente finaliza aqui as operações dessa aula de hoje, que é a parte da soma, subtração, multiplicação, a divisão tendo a resposta como tipo float, a outra divisão tendo a resposta como tipo inteiro, resto da divisão. Lembrando que essa operação aqui, para obter o resto da divisão, a gente também utiliza essa operação para saber se aquele número ele é par ou ímpar. É o quociente e resto. Então, aqui eu tenho a resposta da divisão e o resto. E a exponenciação e a potência. Aí eu posso utilizar tanto um quanto o outro. Então, eu vou estar fechando aqui. A gente finaliza aqui a nossa aula. Deixa eu fechar aqui também. E se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou colocando aqui no canal, e se você quiser me ajudar, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê o seu like, comente, compartilhe, que isso é muito importante pra gente. E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Fique com Deus e até a próxima.